Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal, todo mundo aí que está nos acompanhando, obrigado pela audiência de todos vocês que nos acompanham, esses mais de 7.300 inscritos. E a gente está com uma convidada especial aí, que é a Patrícia Guzmão, técnica do Grêmio Futebol Feminino. E vamos fazer uma entrevista muito legal aí para contar a respeito da trajetória dela como atleta, como treinadora e como ela vem agora atuando no Grêmio e a perspectiva para o futuro. Beleza? Vamos chamar ela aí, então, galera que está chegando, não esqueça, dá o like, se inscreva no canal, vem junto com a gente aí. Oi, Patrícia, vamos lá então, tudo certo, tudo jóia? Oi, Léo, tudo bem? É sempre um prazer estar aqui, né? Poder falar um pouquinho do nosso projeto do futebol feminino do Grêmio e dessas perspectivas aí que a gente tem pela frente, né? Campeonato Brasileiro, depois do segundo semestre, Campeonato Gaúcho. Não, jóia, jóia. Olha só, eu vim criando, já vou deixar aberto aqui, porque assim, eu vim com essa ideia de fazer entrevistas com pessoas que são ligadas ao Grêmio ou que tiveram alguma ligação com o Grêmio. Então, nesse momento, tu está sendo a estreante, né, dessa sequência de entrevistas que eu vou fazer aqui no canal. E aí eu queria fazer uma ordem cronológica da tua carreira, né? Então, assim, eu selecionei algumas perguntas aqui e a gente vai batendo papo para ver se vai acabar se dando sequência ou não, a gente vê depois do caminho, tá? Mas fora isso aí, o resto é tranquilo. Não, a minha ideia era fazer uma lista, uma ordem, né, da tua carreira e no final a pergunta, né, que depois para te responder o que é o Grêmio para ti, que vai ser o quadro da sessão de entrevistas, tá? Mas é tranquilo, a gente vai conversando aí sem problema, vamos trocando as ideias aí, vamos ver o que a gente consegue seguir na sequência. Então aí eu perguntei, a minha ideia no início era perguntar sobre a tua escolha, né? O início na carreira no futebol. Como foi começar o futebol? Antes tu foi atleta, para depois treinadora, certo? Sim, sim. Como foi esse início? O meu início, eu procuro dizer que é sempre por culpa dos meus pais, né? Meu pai, desde muito novo, sempre inserido com futebol, nunca foi jogador profissional, mas jogava no futebol amador da minha cidade, em Novo Hamburgo, né? Sou natural de Novo Hamburgo. Então, minha mãe conta que desde bebezinha eu sempre acompanhava eles, né? Meu pai ia jogar, minha mãe ia lá comigo no colo, muito bebê, o meu irmão pequenininho, e nós acompanhávamos todos os jogos dele, né? Então, eu fui crescendo nesse meio, né, do futebol. Depois, um pouco mais tarde, meu irmão cresceu, começou a entrar na categoria de base, né, do Esporte Clube Novo Hamburgo, e meu pai e minha mãe trabalharam no Esporte Clube Novo Hamburgo, então eu estava sempre lá assistindo os jogos, eu acompanhava as viagens do meu irmão, e isso foi uma coisa sempre muito presente, né? E sempre gostei de jogar, sempre estava com uma bola nos pés, né? Jogava com meus primos na família, e com meu irmão também, e acho que foi daí que surgiu essa paixão, né? Eu nunca tinha jogado com uma equipe feminina, eu sempre joguei mesmo com os meninos, né? O meu começo foi, né? Na minha cidade não tinha como eu jogar com outras meninas. Às vezes até no colégio eu era jogadora de handball, então às vezes até de aquecimento eu pedia, né, para o nosso treinador fazer futebol, porque eu gostava muito, e aí tinha algumas amigas que também gostavam, e a gente conseguia brincar um pouquinho, mas nunca muito sério, né, então desde ali acho que surgiu esse interesse, e aí um dia um pai de uma amiga minha, né, sabia que tinha o futebol já do Grêmio e do co-irmão em Porto Alegre, escolinhas de futebol feminino, e ele resolveu nos levar num dia que ele pediu uma folga do serviço e nos levou para Porto Alegre para a gente tentar, porque ela também jogava, estudávamos na mesma escola, e aí a gente foi para Porto Alegre, né, fomos lá no Olímpico, né, onde a gente sabia que tinha as escolinhas de futebol feminino, porém, chegando lá, eu sempre procuro contar essa história, porque é
a gente foi procurar, né, o futebol feminino do Grêmio e a gente não conseguiu, naquele dia, fazer o teste, né, como a maioria dos jogadores começam. E aí nós já estava até desanimada, porque a gente teria que voltar numa outra data, e nessa outra data o pai dela não conseguiria nos levar. Então a gente já tinha ficado meio desanimada, foi quando ele sugeriu da gente, né, ir lá na escolinha da Duda, e aí para a gente não perder a viagem, e ocasionou que eu fui na escolinha da Duda, a gente fez uma aula naquele mesmo dia, né, saímos de lá, e ela já contatou a gente para permanecer, e ali eu fiquei por 8 anos, né, não tive outra oportunidade de procurar, então foi uma coisa que desde o primeiro dia, assim, a gente se inseriu e fomos muito bem aceitas, né, eu tenho um carinho enorme por ela e por tudo que ela faz pelo futebol feminino, e desde lá, né, eu passei a ser uma jogadora profissional, não digo, era sempre o futebol amador, né, mas depois de um tempo a gente conseguiu, né, ter carteira assinada, sair também aqui do sul do país, quando eu vi que o futebol feminino foi em 2013, ele não tinha mais as equipes, o Grêmio tinha fechado o departamento, depois o co-irmão também, né, fechou as suas portas, aí teve o Juventude por 2 anos, e aí depois eu queria continuar, e aí eu tive que ir para São Paulo, né, onde era o centro, e até hoje, né, um dos maiores centros de futebol feminino, com as prefeituras muito forte atuando, né, até por isso que a gente tem muitas cidades do interior com futebol feminino muito presente, então consegui ficar por bastante tempo, né, no futebol de São Paulo, depois tive uma passagem ainda fora do país, na Coreia do Sul, que foi uma experiência também muito legal, de vivenciar um futebol feminino profissional, né, com uma estrutura que a gente não tinha ainda, né, nem próxima aqui no Brasil, e aí depois retornei, e aí, devido a lesões, né, tive 2 cirurgias no joelho, resolvi que em 2014 ali era a hora de parar e de resolver contribuir de uma outra maneira. Quanto tempo tu ficou fora do país? 2 anos eu fiquei, tive essa Jogando na experiência. Coreia. Isso, na Coreia do Sul. Na verdade, eu fui para lá para jogar, mas eu já tinha vindo de uma cirurgia, e lá o futebol é muito diferente do nosso, né? As atletas são muito exigidas, né? E eu não, no primeiro ano eu estava ainda lesionada, no segundo ano eu consegui ainda ter algumas atuações, mas bem complicado, né, de conseguir jogar num alto nível como o futebol lá exigia. Então, depois daquilo ali, eu resolvi voltar para o Brasil, e aí sim, tentar ajudar o futebol feminino de uma outra maneira, com toda essa bagagem aí né, hoje são mais de 24 anos aí inseridas dentro da modalidade. Contando desde o início. Tu já respondeu, eu ia te perguntar sobre quem é inspirado em quem, né? Normalmente o feminino, a gente tem uma inspiração que é pai, mãe ou algum parente. E a decisão de ser treinadora foi agora na volta da Coreia, é isso? Isso, em 2014, quando eu retornei, eu voltei da Coreia, eu fui jogar na Ferroviária ainda, né, que eu tentei por mais um tempo, né, me firmar ali, mas vi que não ia conseguir, porque o futebol feminino já naquela época já estava num desenvolvimento, né, e a parte física, ela tá cada vez mais atuante, né, tem crescido muito, então eu vi que eu não ia conseguir jogar no mesmo nível, e aí tu acaba, né, tendo que tomar uma decisão, e a minha decisão foi de parar, de voltar para o Rio Grande do Sul, de movimentar novamente o futebol feminino aqui, né, então, em 2014 eu retornei, aí foi por acaso, né, que a gente montou uma equipe em Cachoeirinha, para tentar movimentar e dar oportunidade para as meninas que jogavam aqui, que eu conhecia, e aí surgiu a oportunidade de ficar comandando a equipe, a gente foi campeã, né, gaúcha naquele ano, depois teve mais 2 anos em sequência com a equipe de Canoas, né, campeã, e foi aí que surgiu o convite da Associação Gaúcha de Futebol Feminino para a gente fazer uma seleção gaúcha, né, e eu fui convidada para ser treinadora, e que em 2017 representaria, né, o estado do Rio Grande do Sul no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Então, aí que começou tudo, né, e aí veio a parceria com o Grêmio, em 2017,
O co-irmão também não tinha as atividades de futebol feminino, retornou em 2017, depois que o Grêmio, né, abriu as portas novamente, começou a ter uma visibilidade muito legal em 2017, e aí, no meio do ano, a gente conseguiu aí movimentar bastante o futebol feminino e voltar, né, eu acho que quem vivenciou a década de 90 ali, como no meu caso, até as gerações anteriores, a gente sempre teve muitas atletas com qualidade aqui, a gente foi perdendo essas jogadoras para outros estados, a gente conhece aí várias jogadoras, né, que são aqui do Rio Grande do Sul e que tiveram que sair daqui para poder jogar futebol, e hoje eu fico feliz de eu ter conseguido voltar, né, e ter abrido as portas aí, novas equipes, né, para um campeonato que está cada vez mais, um campeonato gaúcho que está cada ano crescendo também, né, agora com o apoio da Federação Gaúcha novamente, e eu fico muito feliz de ter, né, 3 equipes aí do estado no Campeonato Brasileiro, né, um na Série A2 e 2 na Série A1, então eu fico feliz de ter participado de tudo isso de modo isso. Não, legal, é legal. Eu sou curioso para esse tipo da história, né? Porque eu vejo o feminino, como tu falou da época tu falou da Duda, né? Eu cheguei a conhecer ela quando ela foi num evento no Gigantinho, que por sinal foi a última vez que eu tive no Gigantinho, naquela área ali, foi a última, nunca mais eu fui. Passo longe daquilo, na brincadeira com o co-irmão, né? Mas, e ela estava no evento, eu acabei conhecendo, não bati foto nem nada, mas eu conheci pelo evento que ela estava promovendo através do próprio Inter. E era uma referência, né? Ela foi uma das pioneiras no Rio Grande do Sul. Nós estamos falando de 90 e alguma coisa, 96, 97, se não me engano. Eu não lembro, tinha uma outra. Abel. Abel. Isso mesmo. Abel era outra referência do futebol feminino também, jogou no Grêmio. Isso. É verdade. E eu lembro, né, nesse período, porque foi quando o Inter criou o futebol de salão. Aí, eu não quero falar da minha trajetória, mas eu joguei salão e o pessoal que o Inter contratou, um deles foi meu treinador, que foi o Danilo, né? Então eu acabei vindo a Porto Alegre, eu morava em Guaíba e acabei vindo a Porto Alegre para conversar, para ver eles. Então Ortiz, Danilo, Manuel Tobias, essa turma toda era da época que eu jogava futebol de salão. Mas aí a outra que ia chegar na parte do Grêmio, né? Como que veio o convite do Grêmio? Como que eles chegaram, disse assim, tem que ser a Patrícia. Como que foi essa parte? Na verdade, foi como eu estava te falando, em 2017 eu fui convidada pelo presidente da Associação Gaúcha, né, que fazia o futebol feminino aqui do Rio Grande do Sul, Campeonato Gaúcho, para a gente movimentar novamente o estado, né, e para a gente ter uma equipe que representaria o nosso estado no Campeonato Brasileiro. Então, a gente montou uma seleção gaúcha, eu fui assistir praticamente todos os jogos do Campeonato Gaúcho para tentar, né, tirar pelo menos 1 ou 2 atletas de cada equipe, né, para a gente montar essa seleção gaúcha e aí fazer uma preparação ali para conseguir disputar o Campeonato Gaúcho. Porém, a gente iniciou, né, procurando as atletas e quando a gente foi confirmar nossa participação, precisaria de um clube, né, porque somente pela Associação Gaúcha a gente não conseguiria a vaga. E naquela época o Grêmio estava melhor colocado no Campeonato Brasileiro masculino, e aí surgiu a oportunidade de fazer a parceria com o Grêmio. Foi aí que eu conheci o Yura, porque até então eu não conhecia, e eu fiquei muito feliz, né, de ter um clube do tamanho do Grêmio, né, pra gente, claro, uma responsabilidade tremenda. E naquela época a gente teve muita dificuldade, porque as pessoas que acompanharam ali era uma equipe que treinava 2, 3 vezes na semana, com meninas que trabalhavam diariamente, né, e só se encontravam à noite para disputar um campeonato brasileiro que tinha equipes, né, que faziam aquilo ali diariamente, que só viviam do futebol feminino. Mas eu costumo dizer nas minhas entrevistas que eu não me arrependo, né, porque até a gente caiu para a Série A2, né, a gente entrou na competição, a gente viajava muito, eu me lembro que as meninas tinham que pedir para os chefes para ficar para faltar um dia de serviço, 2,
para conseguir a gente viajar e, né, fazer os jogos, ter os confrontos, mas eu não me arrependo, porque foi a partir dali que, né, com o Grêmio entrando, e claro, era uma parceria, né, não era o Grêmio sozinho, então era uma parceria com a Associação Gaúcha e a Federação, e a partir dali, o Coirmão abriu o departamento de futebol feminino e outras equipes aqui do Rio Grande do Sul também começaram a movimentar, né, o futebol feminino dentro dos seus clubes. Então, eu fico muito feliz, assim, da gente ter dado esse primeiro passo, que a gente sabe que os primeiros passos são sempre com muita dificuldade, sem apoio, né, com as meninas sendo muito guerreiras, porque o pessoal que resolveu encarar com a gente, né, aquele início, até o Yura brinca até hoje, né, a gente treinava 10 horas da noite, no frio, não tinha um casaco, não tinha, né, tomava um chazinho com bolachinha no final do treino, e hoje a gente vê a estrutura que a gente tem para trabalhar lá com o Vieirão, toda à nossa disposição. Eu olho lá para trás e vejo que tudo valeu a pena, né? É claro que o futebol é sempre muito resultado, né? A torcida quer o resultado, ainda mais quando a gente representa uma equipe do tamanho do Grêmio. Mas tudo no início é difícil, né? Então, mas olhando assim, tudo valeu a pena para a gente chegar nesse momento que a gente está hoje, né? E eu tenho certeza que o Grêmio vai dar muitas alegrias ainda para sua torcida com o futebol feminino. Em termos de projeto, o teu nome vai estar sempre lembrado, né? Toda vez que forem falar sobre começar um projeto, alguma coisa, alguma situação assim, algum clube que queira abrir grandiosamente, vão lembrar de ti. Até porque eu acho que no Brasil inteiro já sabe, porque todo mundo passou uma dificuldade, né? E aí tu foi porque que vivenciou e trouxe a Duda lá sofreu quando ela era jogadora para depois manter e fidelizar o futebol feminino, né? Que existe até hoje uma campanha para o apoio em cima do futebol feminino, mas realmente fazer um começo assim, teu nome vai ficar sempre marcado para isso. Isso é grande, né? É grandioso isso, né? É a referência total, né? Relacionada a projeto. E aí eu te pergunto a questão dos apoios, assim, vocês ainda sentem uma dificuldade, o feminino, no caso, né, sente dificuldade na questões de investimento, ou esse investimento está vindo gradativamente, ou está cada vez mais forte, ou gradativamente, nesse caso, para desenvolver o trabalho? Porque a estrutura do Vieirão, eu conheci o Vieirão, mas não sei como ele está hoje. Eu fui uns 4 anos atrás, eu tive ali, eu morava em Gravataí, e fui ver um jogo da base, né? Então, mas eu fui à noite, não vi como é que estava durante o dia. Então a gente não tem noção de como é que está o gramado, como é que está a estrutura, vestiário. As condições são muito boas mesmo, ou ainda precisa muita coisa ser melhorada? Bom, como eu estava te falando, desde 2017, né, tudo aquilo que a gente passou para chegar nesse momento que a gente está hoje, né, com a estrutura do Vieirão, o Grêmio, ele tem investido muito, a cada ano ele investe mais, né, no futebol feminino, e eu fico muito feliz de ver o quanto o clube, né, mostra esse interesse, né, em estar a cada ano investindo mais, principalmente em estrutura, né, que eu acho que é o fundamental, a gente ter uma estrutura adequada para conseguir trabalhar, e tendo a estrutura a gente consegue trazer as jogadoras, né, eu acho que uma coisa chama a outra. Então, lá no Vieirão a gente tem refeitório, a gente tem alojamento, a gente tem academia, a gente tem fisioterapia, o campo foi reformado agora, né, a gente estava com alguns problemas por causa do verão, né, fica muito seco, a gente começou agora a categoria sub-18 também, né, uma categoria que o clube foi a primeira categoria de base, assim, que a gente tem investido, então também utiliza as dependências do Vieirão. Agora o gramado foi todo reformado, né, para esse período de inverno, então tá um tapete lá, quando a gente precisa também, a gente utiliza Eldorado, né, já usamos o CT do Cristal também, então o clube tem dado o melhor para a gente conseguir trabalhar, né, e eu fico muito feliz de olhar para trás, desde 2017, quando a gente não tinha praticamente nada, e ver hoje
é, é gratificante, né? Saber que todo o teu esforço está valendo a pena. E, como eu te falei, o futebol feminino, as pessoas que trabalham, principalmente a gente vê muita ex-atleta inserida, a gente faz porque a gente realmente gosta. É claro que a gente quer, a cada ano, melhorias, a gente quer valorização. E eu sempre falo que a gente não precisa ter as mesmas coisas que o futebol masculino, porque hoje a gente sabe, né, que um jogador vale muito. Daqui a um tempo, de repente, uma atleta, né, feminino também vai valer a mesma coisa, e aí a gente pode estar exigindo muito mais também. Mas eu acho que, aos poucos, né, a gente vem dando a cada ano um passinho, e a gente, eu acredito, tá no caminho certo, e o clube aí tem nos ajudado bastante, e tem oferecido uma estrutura, a gente tem todo o apoio lá da direção, com o nosso diretor também, Yura, que está sempre ali brigando por coisas, né, para a gente, ele é, assim, uma pessoa sensacional, um gremista, né, ele, além de diretor do futebol feminino, ele é torcedor, então, né, a gente é muito acompanhando, ele quer sempre mais, ele quer tirar sempre o melhor de nós, o nosso coordenador Osmar, nosso supervisor Álvaro, então são pessoas que estão ali diariamente com a gente, né, para tentar fazer com que a cada ano o futebol feminino do Grêmio conquiste ainda mais espaço dentro do cenário do futebol feminino brasileiro. Tu falou sobre a Sub-18, foi uma escolha do próprio clube, já ali um projeto com o Yura para trazer a categoria de base, e tu tá inserida nesse Sub-18, tipo, vou pincelar aqui, pegar uma, outra, vou olhar, tá escolhendo quem pode trazer para o Sub-18, tá fazendo parte desse trabalho também ou não? Com certeza, a gente trabalha ali, o Yurinha, né, que é o meu auxiliar no adulto, ele é o treinador da categoria Sub-18, né, e eu tô sempre ali junto com, a gente tá diariamente, né, a gente conversa muito, então a gente troca muita ideia em relação a atletas, né, tanto no adulto quanto também agora com a Sub-18 ali, e é um projeto que tem tudo para dar certo, né, tem revelado jogadoras aí que tem nos ajudado muito, mesmo com pouca idade, então, né, é uma coisa que para o clube, né, a gente vê já no masculino, cada ano surgindo, né, jogadores assim, né, que vêm lá da base, a gente quer fazer a mesma coisa no feminino, é claro que precisa de um pouco de tempo para a gente conseguir inserir, né, a gente sabe que tem a Sub-16 e a Sub-14 que trabalham lá no Cristal, que são escolas de futebol, mas a gente já está num caminho certo para oportunizar ainda mais jovem essas meninas, né, a terem esse contato com o futebol feminino do Grêmio. Ainda demora um pouco, né, o feminino, as meninas ainda... me corrige, tá? A minha visão. E aí tu me disse se é mais ou menos o que eu estou pensando. Se não for, tu pode dizer, não é assim. Eu percebo que as meninas ainda estão na fase, vamos dizer assim, da troca da boneca, se vai ficar com a boneca ou vai jogar futebol. E essa fase normalmente era entre os 10 para 12 anos. Nos meninos, a gente já vem antecipado isso dos 6 para os 8 anos. Porque tem o incentivo do pai, assim como acontece contigo. Eu tenho uma menina aqui de... Tá ouvindo? Eu tenho uma filha pequenininha de 1 ano e 9, que ela pega a bola e sai gritando gol, chuta e tal, vê o jogo, dá o som da Champions League e ela enlouquece, entendeu? E não é incentivo, é porque a gente está sempre assistindo, né? E aí, quando a gente vibra, então ela acaba vibrando porque ela sabe que a gente está feliz. É mais ou menos isso. Então, eu vejo nessa fase da troca dos 10 para 12, e aí tem um atraso no desenvolvimento. Talvez, pelo fato de ser mulher, isso seja natural. Nos homens, não. Nos homens, a gente já vê que existe dos 6 para 8, de 8 para 10, que é aquela, ou de 6 para 10 anos, que tem aquela fase assim, eu quero jogar futebol. E aí tu vai jogar futebol, e aí tu já começa, entra, então tu tem um tempo a mais de bagagem, né, de futebol. Eu vejo assim, é mais ou menos isso que acontece, principalmente nas escolinhas hoje no Grêmio, que de repente tem meninas com 14 anos, tá chegando agora, que gostam do futebol, mas não conseguem dominar uma bola, não conseguem passar. A gente sabe que existe isso ainda, acontece isso lá nas escolinhas? Eu acredito que sim, né, a gente
quer proporcionar a essas meninas, desde mais, né, de mais jovens, poder ter esse contato, mas é claro que a gente precisa ainda de um pai, né, que incentive a ela, né, tem que ter um empurrãozinho. Acho que na minha família eu sempre, né, vivenciei muito futebol, né, sempre teve enraizado, né, desde o meu avô que jogava, meu pai, meu irmão treinador, então eu sempre tive aonde, né, tipo, me espelhar, e eu vejo que hoje em dia é muito mais fácil para a menina, né, do que na minha época, que eu não tinha onde procurar, né, novinha, eu tinha que jogar no meio dos meninos. Então, foi uma coisa que eu fui atrás e conquistei, né, porque eu vi que aquilo ali que eu sempre, né, as pessoas me falavam, não, mas tu tem que procurar algum lugar, porque tu joga muito bem, então, mas eu aprendi a jogar com a minha família, com meus irmãos, com meus primos, né, e hoje o que eu vejo, as meninas, elas estão tendo mais oportunidade, porque eu acho que o futebol feminino é um mercado legal, né, principalmente para as pessoas que, né, que estão vendo o futebol feminino de uma outra maneira, e eu fico feliz dessas meninas, mais, né, quanto mais cedo elas tiverem a oportunidade de vivenciar, o ideal seria na escola, né, desde muito jovenzinhas ali, já poder ter esse contato, como é nos Estados Unidos, como é em outros países, mas eu acredito que a gente está no caminho certo. O que eu vejo, assim, que de repente tem um pouco mais de dificuldade também, é porque na minha época a gente jogava muito com os meninos, então o nosso desenvolvimento aconteceu muito rapidamente. Hoje em dia, as meninas jogando somente, né, com elas, já nas escolinhas específicas, eu acho que esse desenvolvimento acaba sendo um pouco mais lento, né, então... Pode ser, mas, é verdade. Né, eu acho que a minha geração ali foi obrigada, né, a conseguir se desenvolver praticamente sozinha no meio dos meninos, porque eles eram sempre mais fortes que nós, né, muitas vezes jogávamos contra meninos mais velhos, porque não tinha, né, todo mundo da mesma idade, eu sempre era menorzinha, mas mesmo assim não desisti, e isso me obrigou, né, a eu me esforçar cada vez mais. Hoje em dia a gente já não vê, né, a gente já não vê as crianças assim também com tanta liberdade, né, por causa da violência, são mais, né, ficam mais dentro das suas casas, dos apartamentos, com celular, a gente vê a internet, né, muito presente na vida das crianças, então acho que tudo isso atrapalha um pouco, né, tem outras atrações, né, não somente o esporte, então acho que isso acaba também... Na nossa época não tinha. Na nossa época era futebol, Mas, vôlei, basquete. Era os esportes, né, a gente se divertia conforme, né, e a gente foi se adaptando a isso. Eu vejo que essa geração tem muito mais informações, né, a gente vê hoje um futebol a cada ano evolui muito, e as meninas elas estão tendo tudo, né, de mão beijada praticamente, porque a parte tática, análise, né, dos jogos, todo mundo ali passando milhares de informações, elas só tem que, de repente, né, correr um pouquinho atrás, né, e, se é aquilo ali mesmo, né, tentar para conseguir se destacar, eu vejo assim, né. A tua escolha de jogar, que tu decidiu, disse, vou procurar a escolinha para jogar, isso foi em que período da tua fase? Foi nessa fase que eu falei da troca dos 14 anos, 15, ou já estava mais próximo da fase adulta? 17 anos eu tinha quando eu mas tu iniciei. já jogava mais tempo, né? Já brincava de futebol há mais tempo com o pessoal, com teus irmãos. Sim, desde pequena, desde acho que 5, 4, sei lá, né? Eu sempre brinquei com bola, né? Eu sempre jogava com o meu irmão, então, desde muito novinha, eu sempre tive esse contato, né? Às vezes a bola bem maior, assim, eu tava ali brincando e fui me desenvolvendo assim. Mas jogar realmente, né, com uma equipe de futebol feminino só com 17 anos, que eu tive a oportunidade, né? E hoje Antes ainda disso, só com os meninos e brincadeira. Hoje ainda tem, as meninas de 17, 18 ainda procuram os clubes nessa idade para jogar, ou já está sendo selecionado? Não, você tem que primeiro fazer a escolinha, já descarta com 18 anos, né? Que nem masculino, que o cara com 18 anos, só se ele for muito acima da média para conseguir um contrato hoje para ir para um clube, né? Porque 18 anos já faz contrato. Né? Então, no feminino também tem essa avaliação, ou as meninas procuram com 18 anos? Não, procuram, sim. Ali no Grêmio a gente sempre
oportuniza, assim, de todas as meninas que querem, né, participar ou que têm vontade. O IURA, ele recebe muito contato de pais, de conselheiros, de dirigentes, né, tem uma menina lá que joga muito, e aí a gente, né, vê se tem algum vídeo, se tem, né, se já teve alguma experiência em algum clube, se não teve, agora com a categoria sub-18, a gente primeiro, né, manda passar no sub-18 para ver se realmente tem condições, independente da idade, né, para depois a gente tá fazendo uma avaliação na equipe adulta também. Mas a gente sempre procura dar oportunidade, né, para as meninas. Muitas vezes a gente já inseriu elas com a equipe adulta, né, e muitas, assim, tipo, veem que ainda precisam correr muito atrás, né, porque o futebol feminino hoje, às vezes a gente vê, é bem como eu te falei, né, às vezes uma menina tá jogando no meio de outras e ela se destaca, né, mas em que nível tá essas amiguinhas dela, né, para ela se destacar? Né? E aí, quando ela se depara com uma equipe profissional, né, que já disputa um campeonato brasileiro, que as meninas já vivem do futebol feminino, é uma realidade completamente diferente. E acho que isso falta ainda para o pessoal, né, que acompanha pouco o futebol feminino, de visualizar, né, porque o futebol feminino evoluiu muito, né, as meninas... praticamente, assim, é um futebol muito parecido com, né, com o masculino, tanto de intensidade, né, de força física, a preparação física hoje em dia, né, ela, querendo ou não, ela se destaca, porque hoje, né, a gente precisa de muita força, o futebol feminino, ele tá muito rápido, né, então, não é tão simples, né. E eu até participei, eu te fiz uma pergunta, não sei se até que essa parte tu escutou, numa coletiva sobre a evolução, né? Então, eu acompanhei, eu percebo, esse ano que eu realmente comecei a participar das coletivas, ano passado eu já vinha acompanhando. Do ano passado para cá teve um crescimento muito grande. O desenvolvimento ficou nítido, assim, tá demais. E cada jogo que passa, as meninas estão cada vez, até taticamente, respeitando, vamos dizer assim, respeitando taticamente o que está sendo passado, e isso está nítido. Aí a questão que eu te perguntar sobre elas ainda. São duas, na verdade, né? Tem alguma delas que tirou, assim, ela apareceu lá, queria jogar futebol, e disse assim, essa aqui pode vir, e hoje está no Grêmio, ou já veio no Grêmio e já saiu? Tem alguma que aconteceu agora nesses últimos 1 ano e meio, 2? Eu vou te dizer assim, um caso, né, que foi recente esse ano. A nossa atacante, a Laís. Ela foi uma menina que ela veio do futebol de São Paulo, né, ali do interior, e veio fazer um teste com a gente. Né? Ela não foi uma menina que nós fomos atrás dela. Ela procurou o Grêmio, perguntou, né, o empresário dela perguntou se ela poderia ter uma oportunidade, eu falei que sim, né, e a gente oportunizou ela de estar participando de 2 semanas de treinamento, e a gente viu o quanto ela poderia agregar, fizemos um contrato, e ela está até hoje, vai renovar o contrato já, porque é uma menina, né, que tem um futuro promissor, uma menina muito jovem, que tem nos ajudado bastante, uma menina muito dedicada. Ela é um dos casos, né, mas já aconteceu com outras meninas também, de verem fazer a nossa lateral direita também. Ela já jogava em São Paulo, já tinha trabalhado nas categorias de base da Ferroviária, a Isa, né, e ela também veio fazer uma avaliação e a gente, né, ficou com ela aqui. Então, isso acontece seguido, né, de meninas virem... Por ser o futebol feminino que ainda não está no alto nível que a gente quer que esteja, né? Ainda acontece... Porque no masculino também acontece, né? Mas é que, como é mais fechado... Mais difícil, né? Geralmente os jogadores todos têm, né, empresários e já estão, né, inseridos nos principais clubes. E o que eu falo, assim, dessas meninas, hoje em dia o futebol feminino são equipes, né, que estão disputando aí a Série A1, a Série A2, e a gente vê poucas atletas, né, para a qualidade que a gente tem que apresentar, né, hoje no futebol. Então a gente vê uma Série A2 aí, agora até vai ter uma Série A3, né, a partir de 2022, vai ter uma Série A3 para diminuir um pouco a Série A2, né, e para a gente
fazer uma Série A2 mais equilibrada, né, que possa esses clubes que saem da Série A2, que possam ir para a Série A1 e se manter na Série A1, né, então Sim. Essa é a ideia da CBF agora para 2022. Todas as meninas estão com empresário ou não, nem todas? A maioria, funciona 90% das atletas hoje do futebol feminino já possuem empresários, né? Poucas ainda são os pais ou, né, elas mesmas, né, que conversam ali para acertar. Um exemplo de uma menina que não tem empresário é a Patrícia, a zagueira, né? Ela que... Mas ela tem 18 anos, né? A Patrícia que tem 18 anos, uma ruiva, né? A Maldaner, né? Joga muito. Até tá na seleção sub-20 e deve estar se apresentando amanhã para nós aqui no clube. Eu vi a convocação também, mas ela joga muita bola. Nossa, ali tem um futuro monstruoso no futebol. Ela já vai ser certo que vai embora, né? Ela tem uma força física, tem uma velocidade muito grande. E é uma menina que eu vejo com uma mentalidade muito boa, né? Porque hoje em dia, para essas atletas dispersarem, né? Acho que é parecido com o futebol masculino, assim, né? Eles têm tudo, ganham muito bem, desde muito cedo, e a gente não sabe se eles vão conseguir, né, ter uma carreira realmente de sucesso. Com o futebol feminino, claro, devido às proporções, né? Mas a gente também vê, e ela é uma menina que eu vejo com uma cabeça, né? Ela sabe aonde ela quer chegar, então ela é muito focada, e recebeu oportunidade aí na equipe, né, agarrou, e hoje é uma jogadora fundamental ali. Nossa, ela joga muito a bola. Eu te perguntei questão do empresário, porque eu vi o Grêmio fez o carona com a Pri Bach. Eu gostei, né, esses incentivos que o Grêmio faz, assim, com qualquer jogador, qualquer pessoa do clube, isso é muito legal. Quando viu da Pri Bach, eu fui escutar, fui ver, e aí ela coloca assim, ela diz assim, quando a Patrícia me ligou, me fez o convite para jogar, aí eu disse assim, cara, eu tenho que falar com a Patrícia. Tu também faz a parte, né, de tu ligar, né? O Grêmio disponibiliza um centro de pesquisas para vocês que nem tem no masculino, tu já conhece algumas características que tu quer na tua equipe e tu liga, e a Pri já está há muito tempo, ela está indo para 3 anos, né? 3 anos, 2 anos para 3, né? Desde 2019 ela está no clube. E a Pri não tinha empresário na época. Na época ela não tinha empresário, né? Hoje ela tem, né? Então, para ver que de 2019 para cá, como já mudou, né? Agora já tem empresário, e ela é um caso, e às vezes eu faço contato, né, principalmente assim, porque às vezes a gente tem uma dificuldade ainda de mostrar que aqui no Rio Grande, porque as meninas hoje, elas querem muito estar no centro do futebol, que é São Paulo, né, onde tem o Campeonato Paulista, que, né, praticamente um brasileiro à parte, né, então elas querem estar nesse centro para estar mais próximo da seleção, né, então às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de trazer essas atletas, né, para cá, para o Rio Grande do Sul, mas com certeza com as jogadoras que a gente já tem hoje na dupla Grenal, a gente está vendo que isso está mudando, né, a gente está conseguindo trazer grandes jogadoras também, e acredito que né, nos próximos anos isso vai se tornar cada vez mais fácil, tendo um campeonato gaúcho mais forte, tendo mais competições, né, porque se for ver o calendário ainda, pelo investimento que os clubes fazem, ele é pequeno, né, a gente joga um campeonato da Série A1, com 15 jogos, e se tu não classifica, né, depois é só no segundo semestre o Campeonato Gaúcho, que daí também não é um campeonato tão competitivo, né, mas dupla Grenal ali, então, agora com a Supercopa que eles vão fazer, né, o ano que vem também a CBF vai fazer, então vai proporcionar um calendário um pouco maior, principalmente para as equipes que não estão, né, em São Paulo. Aí fica mais interessante, porque... E a questão do calendário das meninas, do Campeonato Brasileiro, tem 16 clubes, não joga 15 e vai para umas eliminatórias. Não poderia aumentar? Tipo um turno e retorno? Não, essa questão de mudança não é cogitada entre os clubes para poder fazer essa...
Na verdade, desde o ano passado, né, que nós clubes, treinadores, dirigentes, estamos pressionando, né, a CBF para que faça um campeonato mais longo. O ano passado era ano de Olimpíada, aí veio a pandemia, atrasou, a Olimpíada foi, né, passou para esse ano, então o que a CBF nos passa é que o calendário está muito apertado, né? Então tem a Libertadores para os clubes que jogam, tem as Olimpíadas, tem Campeonato Brasileiro, tem Série A2, mas a ideia para 2022 também é fazer um campeonato de turno e retorno, né, para proporcionar essas equipes a jogarem mais, né? Então é muito devido a poucas datas do calendário, né, que a gente teve que optar, né, por esses jogos e ainda jogos em um curto tempo, né, como está sendo esse Campeonato Brasileiro, porque muitos dos clubes não quiseram, né, entrar Olimpíada, né, que teriam que jogar sem suas principais atletas, então foi uma votação que teve, praticamente os clubes que tinham jogadoras que vão representar a seleção não quiseram que a competição, né, tivesse a normalidade de jogos, de repente quarta, domingo, na outra semana domingo a domingo, né, que seria uma coisa mais tranquila, assim, né, agora. As meninas não têm ainda uma estrutura para suportar tantos jogos, né, quanto a gente tem realizado aí nessas últimas semanas, então fica muito difícil, a gente tem viajado muito, volta, descansa no outro dia para já ter jogo no outro dia, né, e jogos importantes que a gente precisa dar sempre o máximo, e para conseguir os resultados que, né, que nos coloquem e nos deixem sempre lá na frente. Os bastidores da montagem desse time, do elenco, como falou, o calendário fica apertado, tu fica com jogos, né, cada 3 dias, às vezes 4 agora, que deu uma semana, 2 semanas, 14 dias, né, de diferença. Como é que é o bastidor hoje para a Patrícia montar a equipe? O Grêmio te dá uma estrutura, lógico, já contou que, né, para começar antes, teve dificuldade, mas hoje, tu analisa no teu esquema tático ou na tua ideia do que está sendo colocado. Te pergunto porque eu percebi do ano passado para cá que teve uma mudança de postura da equipe. Alguns jogos que eu assisti ano passado, pode ter sido coincidência, tu jogava mais atrás e tentava sair no contra-ataque, tipo, vou jogar por uma bola, porque tu já conhecia teu elenco. Esse ano a gente sabe que o Grêmio fez um investimento, trouxe jogadoras, mas teve alguns pontuais, por exemplo, veio a Andrea, a própria Patrícia ganhou a titularidade, aí tu ganhou um corpo no meio campo ali com a Chula, né, que ela também vem intercalando com a Maísa, né? Eu confundo a Maísa com a Maiara. Marisa. Isso. Marisa. Aí veio a Maiara, é a camisa 10, né? Eu troco as duas, tá? A Maiara foi contratada. Isso. E aí tu tem as velocistas, né? Que jogam pelos lados. Então, assim, a gente percebe que foi criado algumas situações para o esquema. Se não der dessa forma, vou jogar da outra. Vários mecanismos dentro do esquema. Como que é a tua montagem para isso e a pincelada para descobrir quem é as pessoas, as meninas para jogar? Bom, a gente tem um analista, né, que ele está sempre por dentro do mercado do futebol feminino, e é claro que eu conheço muitas jogadoras, né, então, como eu te falei, chega essa época, mais para o final do ano, a gente começa a contatar para já planejar o próximo ano. Só que, como eu te falei, é difícil concorrer com o mercado de São Paulo, né? Então, muitas equipes, né? Assim como eu falo, vem jogar no Grêmio, mas lá tem São Paulo, tem Palmeiras, né? Tem Corinthians. Então, né? As meninas no Rio de Janeiro tem Fluminense, tem Flamengo. Então, né? Cada ano tem mais equipes tradicionais do futebol masculino. E a gente faz contato, né? Não tem ideia, com tantas jogadoras que a gente, né, corre atrás, busca jogadoras que estão na seleção, jogadoras que estão nas principais equipes do país, mas é complicado, né, e até a gente, esse ano nós vamos começar a fazer, né, pré-contrato, sondar as atletas muito mais cedo, né, porque às vezes a gente deixa para o final do ano, e ali chegando no final do ano tem Grenal, tem aquela coisa, correria toda, e acaba que a gente perde jogadoras, né, num detalhe ou no outro. E é claro que o investimento que o clube faz, né, também é fundamental e que ajuda muito. Sim.
Como eu te falei, nos últimos anos, a gente investiu muito em estrutura, né, em melhorar muito a estrutura lá do Vieirão. Esse ano a gente conseguiu, né, ter um apoio financeiro ainda melhor para poder, né, além de permanecer melhorando a estrutura, ainda conseguir investir num plantel um pouco mais qualificado e, de repente, por isso que tu tá vendo uma equipe que não só se defende esse ano, né, porque nós somos o Grêmio, né, a gente não pode se defender o tempo todo, nós temos que atacar as equipes, mas para isso a gente tem que, né, saber os adversários que a gente está enfrentando, né, conhecer os adversários para te montar a tua estratégia de jogo. Então, é claro que esse ano a gente conta com atletas, né, mais experientes ali, algumas jogadoras que a gente trouxe pontuais, né, porque a maioria da equipe ainda é muito jovem, né, e essa mescla vem dando certo, né, as meninas mais experientes conversando muito, passando aquela experiência toda, porque são jogos, como a gente falou, né, a gente montou os nossos objetivos, traçou nossos objetivos no início jogo a jogo, né, e foi assim que a gente fez até o momento, então acredito que deu certo por isso, por encarar cada jogo como se fosse uma final, e aí a gente conseguiu essa classificação antecipada. É claro que as equipes ali, né, todas, né, ali 3, 4 com a mesma pontuação, ainda essas 2 rodadas vão fazer muita diferença, né, hoje a gente se encontra na quarta colocação, se não vencer os 2 próximos jogos, pode classificar em 8º, né, então, para te ver a competitividade que está esse campeonato, então, cada jogo tem que ser encarado como uma final mesmo, e a gente está sempre buscando dar o melhor ali, extrair o melhor da equipe para buscar esses resultados. O resto está tudo muito equilibrado, né? Esse ano todo mundo entrou com o mesmo objetivo, né? Seguir, dar mais um passo no campeonato. E aí eu ia te perguntar, esse planejamento agora, porque tu tem o Grenal e depois mais um jogo. O que vai ser o Grenal para essas meninas? Algumas não disputaram ainda, né? Algumas não. Mas ainda não tem noção. A maioria já teve essa vivência, né? Então, é claro que é um jogo diferente, né? Só quem já vivenciou, né? E a gente, desde a semana passada, a gente tem procurado, né? Depois que acabou o jogo com a Ferroviária, já entrar nesse assunto, né? Mas é claro que a gente vai tirar um pouco dessa responsabilidade de ficar falando o tempo todo nisso, até para, né, tirar um pouco desse peso e já mais próximo do jogo ali a gente conseguir fazer com que elas entrem, porque o Grenal é um jogo mental, né? Às vezes tu tem a melhor equipe e não dá nada certo, e aí tu acaba não vencendo. E eu acredito que é o primeiro ano que a gente vem muito forte, sabe? Eu vejo a nossa equipe mentalmente muito forte, fisicamente muito bem. Vai ser um jogo bem equilibrado, né? Diferente dos últimos clássicos que a gente disputou, que a gente sempre ia sabendo que o adversário, né, tinha investido bem mais que nós, então com meninas com mais qualidade que, né, que as que a gente trabalha. Então esse ano já muda um pouquinho, até pela campanha que a gente vem fazendo, pela confiança que as meninas, né, estão tendo a cada jogo, né, pela bagagem que elas estão adquirindo de um jogo para outro. Como eu te falei, todos os jogos, né, estão sendo decisivos, estão sendo grenais para nós, né, para uma equipe que entrou numa competição sabendo da responsabilidade que a gente tinha de ser Grêmio e de, mesmo com um plantel, né, não tão valorizado quanto as outras equipes, a gente conseguiu fazer essa campanha que a gente vem fazendo, né, e tá aí hoje na 4ª colocação. Eu acho na frente do Inter, né? Na frente deles, né? Na frente do co-irmão, e aí tendo esse Grenal pela frente, né, um Grenal que vai ser muito decisivo, né, é uma final à parte, eu acho, né, a gente tá bem preparado, né, esses últimos dias aí, a gente tem conversado bastante com as meninas, para elas entenderem esse momento que a gente está vivendo, mas é claro, não vai ser diferente do que os outros jogos que a gente disputou até o momento, certo. Isso elas precisam entender, né, então também colocar uma responsabilidade a mais, né, é complicado, e assim como o Grenal, o último jogo também, né, vai ser decisivo, porque
o campeonato muito parelho, com as equipes muito próximas, então todos os jogos são fundamentais nessa reta final, e é com esse pensamento aí que a gente vai encarar esse próximo Grenal. Tem que... ele vai ser decisivo, né? Vai te vencendo, o outro próximo jogo, eles ficam na responsabilidade, porque eles precisam fazer mais ponto, fazer ponto, mas precisam golear para caso venha uma possível derrota para poder tentar passar na frente. É o jogo-chave agora para se manter entre os 4 primeiros. E o empate deixa os 2 para trás, né? Porque com vitória de Ferroviária, São Paulo, né, já ultrapassam a gente também. Então, por isso, ainda mais, né, se torna um jogo ainda mais decisivo. Tem que olhar uns jogos mental para elas focarem e vencer. Tem que vencer. Esse é o detalhe. Viu? E o que para a gente encerrar? Eu tinha uma outra pergunta, mas fugiu, porque eu fiquei tão focado no Grenal, e eu não gosto de Grenal. Eu não gosto de Grenal. Tenho pavor de Grenal. Desde 2007, eu tive uma experiência muito ruim no Olímpico, e eu dizia assim, eu não quero mais saber de Grenal. Eu assisto na TV e já vou com o coração assim, deu, não deu. Isso que naquele jogo o Grêmio venceu. Mas assim, o que é o Grêmio para ti? Para a gente encerrar, o que é o Grêmio para ti? Bom, o Grêmio é um clube pelo qual tenho um carinho enorme, né, que abriu as portas para o futebol feminino de uma maneira, né, que poucos clubes abrem. E é uma referência para mim desde pequena, né? Então, desde muito pequena eu sempre fui inserida dentro de uma família, né, muito gremista, e eu fico assim muito feliz de poder hoje estar representando o futebol feminino e ser o futebol feminino do Grêmio. Legal, muito bom, muito bom. Tinha muito mais coisas para a gente conversar, para a gente falar, mas a gente vai. Até para te ter uma ideia, o caminho que eu tomei, a gente tomou, foi outro do que eu planejei, mas assim ficou muito legal, foi muito bom mesmo. Obrigado, né? Vou te agradecer, obrigado por aceitar o convite. Obrigado. E a gente vai se ver ainda nas coletivas, pelo menos por enquanto nas coletivas. Tá bom? Eu que te agradeço, Léo, por estar sempre acompanhando o futebol feminino, estar sempre, né, apoiando a gente, porque não é todo mundo que faz isso, então eu fico muito feliz e vou estar sempre à disposição aí, sempre que tu precisar, né, ou precisar de alguma jogadora que venha conversar também, a gente está sempre ali com as portas abertas. Muito obrigada aí. Valeu, obrigado. Tudo de bom, Valeu. Bom Grenal e classificação. Com certeza.